Então, pessoal, na continuação da nossa aula, vamos agora fazer a demonstração com experiência do campo magnético. Para essa experiência, vamos utilizar duas xícaras como duas pilastras para fazer a experiência. Nessa experiência, que se denomina equilibrismo de moedas, vamos utilizar uma régua e um ímã. Como estamos estudando o campo eletromagnético, a força eletromagnética de campo, vamos notar aqui, vai ser perceptível ao olho nu, perceber que o campo magnético que o ímã gera ao redor dele. Que, como já foi dito, vamos utilizar aqui 3 moedas de 10 centavos e uma de 50 centavos. Como já foi dito, então, o ímã não precisa necessariamente ter contato com o metal para atraí-lo. Ele tem uma atração que o metal não precisa tocá-lo para ser atraído. No caso, o campo magnético desse ímã. Então, quanto mais forte o ímã, mais objetos e de mais longe ele poderá atrair esses objetos. Então, aqui podemos notar que esse ímã, pela altura e pela força do meu ímã, ele só consegue atrair 3 moedas. A última moeda aqui já fica mais solta, tá vendo que ela até gira sozinha. Com facilidade eu consigo tirar as 3, né? Puxar as 3 para baixo. Então o que acontece aqui no campo magnético? Esse ímã ele gera um campo ao redor dele, né? Então, se o objeto estiver dentro desse campo magnético que o ímã gera, o metal ainda será atraído pelo ímã. Então, aqui, por exemplo, essas 3 moedas, eu abaixando as 3 assim. Por que as 3 vão continuar em pé? Porque essa primeira, ela está dentro do campo magnético do ímã. Então, como ela está dentro do campo magnético do ímã, ela também vai funcionar como ímã, ela vai ser imantizada. Então, assim sucessivamente vai acontecer com as outras duas. E por isso as 3 vão ficar de pé assim, de uma forma reta, porque a primeira está dentro do campo do ímã. E as outras duas, pela primeira estar imantizada, está tocando nas outras duas, elas também vão funcionar como ímãs, grudando uma na outra. Se eu colocasse aqui uma terceira moeda, ela não iria grudar, por causa da força do meu ímã, como eu já havia falado. E aí podemos observar aqui que não tem nada grudado nas moedas. Isso é um fenômeno bem interessante, né, pessoal? Então, o que acontece? Com o uso de um canudo ou de um papel dobrado, aqui como eu não tenho canudo, eu vou usar o papel, um pedaço de papel dobrado para simular um canudo. Eu posso fazer com que essas moedas rodem e mesmo assim elas ainda vão estar dentro do campo magnético do ímã. Isso é bem interessante. Então, por que isso acontece? Por que essas moedas vão ficar aqui desse jeito, alinhadas? Por que elas não vão cair? Por causa da força da gravidade. Porque a gravidade, como sabemos, vai puxar as moedas para baixo, não é? E o ímã está puxando a moeda para cima. Então aqui a força magnética do ímã, ela está funcionando, ela está sendo mais forte do que a força gravitacional da Terra. Por isso que as 3 moedas estão alinhadas dessa forma. Então o peso dessas moedas, se não tivesse um ímã, seria 1. E como tem um ímã, o peso delas diminuiu bastante. Por esse motivo também, elas vão ficar alinhadas aqui. Então, pessoal, com continuação da nossa aula, vamos agora mostrar as linhas de campo magnético com o uso. Aqui eu vou usar pó de ferro ou limalha de ferro. Vou utilizar um ímã, a bandeja para colocar o ímã embaixo da bandeja e um pedaço de folha de papel branco
para ficar mais visível aí para vocês. Então, o que poderemos enxergar aqui? Vou colocar um aqui. Ao jogar a animalha de ferro aqui em cima do papel, podemos perceber que a animalha, a forma que ela está se comportando. Vocês estão vendo que elas estão espetadas para cima, mostrando o campo magnético. Por que isso acontece? Por causa que o ímã, aqui elas estão espetadas para cima. Por quê? Porque só tem um polo do ímã. O ímã está virado de uma forma que só tem um polo dele para cima. Então, como as linhas de campo magnético elas formam um círculo, ou seja, elas saem do polo norte, vão para o polo sul, entram de novo no ímã e formam um círculo. Elas são de maneira circular, diferentemente das linhas de campo elétrico. Então, se girarmos o ímã aqui, por exemplo, virando os dois polos, o polo norte e o polo sul, aqui, poderemos perceber que agora elas estão indo ao encontro uma das outras. Estão vendo aqui, pessoal? Ó, se eu aproximar mais do ímã, elas vão se encontrar, ó, nos polos, ó. Tá vendo? Elas saem do polo norte e entram no polo sul, fazendo um sistema de rotação. Então aqui, como se eu for mexendo o ímã, as animalhas elas vão se comportar, as linhas de campo elétrico elas vão se comportar de acordo com eu mexer no ímã aqui. Vai ser visível. Ó, tá vendo? Se eu for virando o ímã, colocar só um lado. Colocar só um lado. Se eu colocar os dois lados, como elas vão se comportar? Tá vendo? Que elas estão indo uma em encontro da outra. Na bandeja. Isso é bem legal, pessoal. Olha para vocês verem. Elas formam tipo umas colunas de ferro. Elas vão se juntando por causa da força eletromagnética que o ímã gera. Então, conseguimos ver essas linhas de campo elétrico a partir do uso do ímã e das animalhas de ferro, por causa do campo magnético que o ímã gera. Então, como é pó de ferro, como as animalhas são pó de ferro, a partir da força eletromagnética aqui, ela vai gerar, de acordo com como o ímã esteja aqui, ela vai gerar uma situação diferente nas animalhas. Vamos para vocês verem. Se eu aproximar mais, as animalhas vão se juntar no ímã, da forma que o ímã está. Aí se eu virar o ímã, aí, elas vão levantar, vão se mexer, vendo? Então isso é bem interessante, pessoal. Fenômeno de campo. De acordo com como eu vou mexendo com o ímã. E aqui, pessoal, se eu fizer uso de dois ímãs, por exemplo. Deixa eu colocar o outro ímã aqui embaixo. Se eu fizer uso de dois ímãs, por exemplo, poderemos observar que as animalhas estão de uma forma, estão paradas, porque a força magnética dos ímãs não chega à distância que eu estou com elas. E à medida que eu vou abaixando os animalhas e os ímãs e a força eletromagnética dos ímãs vão tendo ação sobre elas, vão as alcançando, poderemos ver que elas vão se mexendo de acordo com as linhas de campo dos ímãs. Vão se mexendo até aqui, pessoal. Podemos observar uma coisa. Um ímã, o centro de um ímã é aqui e o de outro aqui. Vocês estão vendo que as linhas de campo elétrico dos dois ímãs, elas estão indo muito perto uma das outras e estão voltando. Estão indo muito perto, tá vendo aqui? Elas estão indo muito perto e estão voltando, ó. Elas estão indo muito perto e estão voltando. Elas não estão se encontrando. Por quê? Porque o polo de um ímã o polo dos dois ímãs está no sul ou no norte. Então elas estão se repelindo. Elas não estão se atraindo uma pela outra. Já se eu pegar um ímã aqui e mudar ele de lado,
Por exemplo, ele estava de um lado, eu vou mudar ele. Vou colocar ele do outro lado. Caiu aqui. Um atrai o outro, porque estava muito perto. Então, pessoal, podemos observar agora que elas estão indo uma de encontro à outra, não é?